E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso processo de aprendizagem. Hoje nós vamos finalizar todo o nosso entendimento sobre desenvolvimento sustentável. Nós vamos trazer uma discussão dos termos e, na verdade, as duas propostas basicamente antagônicas, né? Que estão envolvidas dentro das múltiplas possibilidades de desenvolvimento. Vamos lá? E aí, pessoal, hoje nós vamos estar finalizando a nossa aula sobre desenvolvimento sustentável. O principal objetivo da aula de hoje é fazer com que vocês compreendam a ambivalência, ou melhor, a polissemia do termo desenvolvimento sustentável. Fazer com que vocês possam identificar o verdadeiro sentido quando ele é representado, quando ele é discutido, divulgado por diferentes lideranças mundiais. Desenvolvimento sustentável é a mesma coisa que crescimento sustentável, de desenvolvimento sustentado. Então, são várias divergências de uso e várias propostas de soluções. Então, o intuito da nossa aula de hoje é fazer com que você preste o máximo de atenção para verdadeiramente entender o que é desenvolvimento sustentável. Ok? Vamos lá? Então, primeiramente, nós vamos fazer a seguinte compreensão. Conforme nós vimos anteriormente que os problemas ambientais eles eclodiram primeiramente dentro do contexto do cenário, né, do cenário econômico, sendo disseminado pelo processo de industrialização, mas quando ele chegou numa percepção do entendimento mais global, a responsabilidade foi compartilhada. Hoje nós podemos entender os três principais atores sociais que tanto contribuíram para o desenvolvimento, né, para a eclosão desse determinado problema, como também a responsabilidade sendo compartilhada entre esses três atores sociais. Quando eu digo esses três atores sociais, eu estou falando do mercado, eu estou falando da sociedade como um todo e eu estou falando do primeiro setor, que é entendido como o governo, representado aqui como o Estado. Então, o processo de solução, de discussão do problema, perpassou exatamente pela participação desses três grandes atores. Então, nós tivemos, no primeiro momento, a comunidade científica, isso nós vimos no vídeo anterior no Clube de Roma, apresentando, fazendo pesquisas, divulgando esses resultados. Os resultados eles foram compartilhados com a mídia, isso puramente dentro da perspectiva europeia, no seu primeiro momento. A mídia, subsequentemente, acabou divulgando isso para a sociedade, tornando a sociedade mais consciente do problema. A sociedade passou a cobrar isso de uma forma muito mais intensificada das lideranças governamentais. Repito, isso ainda muito concentrado no cenário europeu. Os governos, por sua vez, começaram a instituir uma legislação, um código, e essa foi a primeira percepção, uma ação puramente corretiva, repressiva, cobrando essas ações mais conscientes, mais responsáveis, cobrando isso das empresas. As empresas responderam isso passando a responsabilidade, compartilhando a responsabilidade com os mercados. Então nós tivemos no primeiro momento, a perspectiva científica, né, contribuindo com os estudos, contribuindo com a comprovação desses problemas. E por último, sendo finalizado, deixa eu colocar aqui, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. E no último momento, se contrastando a tudo isso, a criação de mercados. O que nós vamos discutir nas próximas aulas, o que seriam esses mercados? Seriam os mercados verdes, ou seja, os próprios mercados criando limitações e cobrando das empresas uma atitude mais responsável. Diante dessa perspectiva, nós temos esse cenário aqui, olha. Nós temos o cenário da sociedade, sendo informada pelas associações, pelas mídias, pelas ONGs,
cobrando cada vez mais essa responsabilidade das empresas, cobrando essa responsabilidade dos mercados e cobrando a responsabilidade do próprio governo. O governo, por sua vez, cobrou também, cobra do mercado, cobra das empresas e cobra da sociedade. Cobra através de quê? Cobra através de instrumentos de comando e controle, de legislações, de fiscalizações e também de programas governamentais, né? Programas educacionais, programas de movimentação social, programas educativos, etc. Os mercados, na sua dimensão, passam também a cobrar uma ação muito mais responsável das empresas, da sociedade, com produtos ecologicamente corretos, que nós vamos falar daqui a pouco, cobrando com que a sociedade possa estar respondendo, cobrando uma atitude mais responsável, cobrando também uma maior iniciativa em busca de informações, né, informações de responsabilidade socioambiental. As empresas acabam sendo cobradas pelo mercado a partir do momento que o mercado cria uma estrutura própria, na qual nem todas as empresas poderão participar. As empresas só poderão participar desses chamados mercados verdes se elas obtiverem uma atitude muito mais responsável diante disso. Então nós temos esse cenário aqui, as empresas cobrando os mercados, a sociedade cobrando as empresas cobrando a sociedade e o Estado cobrando todos e subsequentemente também sendo cobrado por todas as outras lideranças, tanto mercado quanto empresa quanto sociedade. Tudo isso dentro de uma dinâmica que nós falamos na aula anterior, na percepção global. Então, hoje, a responsabilidade do problema não está somente nas empresas, como foi na primeira percepção, nós vimos na aula anterior. A responsabilidade não está somente no mercado ou no Estado, no governo, como muitas pessoas ainda hoje acabam acreditando. Isso é culpa do governo, o governo que tem que tomar uma ação. Isso, gente, pensamento do século passado. Hoje a responsabilidade é tanto do primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, sendo representado por esses atores sociais, ok? Com isso, acaba sobressaindo a noção de desenvolvimento sustentável. Nós vimos na aula anterior que desenvolvimento sustentável compreende o compromisso de uma determinada geração, né, em satisfazer as necessidades das futuras gerações, ou seja, fazer com que as futuras gerações não tenham as suas necessidades comprometidas. Isso eclodiu do quê? Isso eclodiu do entendimento de ecodesenvolvimento de Ignaz Sass, né? Esse entendimento de ecodesenvolvimento trouxe a perspectiva de o desenvolvimento, a qualidade de vida, qualidade econômica, partir de acordo com a estrutura dos ecossistemas. Então, não é o se utilizar de um modelo único de desenvolvimento, mas cada localidade construir o seu modelo de desenvolvimento a partir das características ecossistêmicas, né? A partir da característica do ecossistema, ou seja, a partir da perspectiva dos recursos naturais existentes na localidade. Então, por isso que o eco vem antes de desenvolvimento, que é o desenvolvimento a partir das características ecológicas de cada local. Então, nós vimos no primeiro slide a mútua responsabilidade entre os diversos atores e agora nós estamos visualizando que o desenvolvimento sustentável se originou do primeiro conceito de ecodesenvolvimento. Nos dias atuais, é muito comum as pessoas atrelarem essa tríade do desenvolvimento sustentável, que é a tríade primeira ecológica, deixa eu colocar aqui, a segunda social e a terceira econômica. Então eu tenho o aspecto econômico e ecológico sendo a base para a estruturação do modelo do aspecto social. Então o foco é a sociedade, o foco não é o aspecto econômico.
Então, no modelo que nós tínhamos anterior, era o social vindo aqui para baixo do econômico, o econômico vindo aqui para cima, ou seja, o foco sendo o modelo econômico. E não, o modelo econômico, o modelo ecológico, no caso, o ecossistema, as características ecossistêmicas de determinado local vão ser a base para a dimensão social. Alguns projetos, quando se fala em projetos de sustentabilidade, projetos de desenvolvimento sustentável, projetos ambientais, eles se utilizam de uma frase muito comum. Então, para um projeto ser ecologicamente, ser um projeto de desenvolvimento sustentável, ele precisa ser ecologicamente correto, então ele precisa ter uma dimensão ecológica, então vai se utilizar a biologia, a química, a física. Né? Para dar credibilidade, para dar sustentação científica para aquele modelo de desenvolvimento. Ele precisa ser economicamente viável. Quando se coloca economicamente viável, nós estamos falando dos impactos ambientais. E os impactos ambientais, entendam, não são apenas os impactos econômicos. Nós estamos falando também nos impactos sociais, nós estamos falando nos impactos ecológicos, nos impactos políticos e também nos impactos culturais. Então, quando tem ecologicamente viável, significa que o custo-benefício, ele precisa ser favorável. Ele precisa representar que todo aquele possível dano ou aquele possível impacto ambiental, ele precisará ser compensado numa dimensão muito mais ampla do que foi sustentado com um determinado dano. Então, primeiramente, ele poderá ser recuperado. Qual o tempo de recuperação daquele dano? Então, não é tão somente desenvolver um projeto de desenvolvimento sustentável de responsabilidade social, focando somente no aspecto no aspecto econômico. Então, o aspecto econômico, como eu mencionei aqui, ele é a base para a estruturação social. E ele precisa ser socialmente justo. Isso significa que ele precisa ter uma dimensão democrática, todos devem participar, e ele precisa também ser compartilhado. Compartilhado com o quê? Compartilhado nos seus benefícios. Então, ele precisa ter a dimensão da participação de todos os stakeholders, de todos os atores sociais, e os seus benefícios, bem como também os seus custos, precisam ser compartilhados. Então, quando eu coloco compartilhados, a grande parte dos projetos, em se tratando aqui da região amazônica, não acontece esse recorte, não. Então, eu tenho o quê? Eu tenho os benefícios econômicos sendo monopolizados, muitas das vezes pelas grandes empresas, e eu vou ter os impactos ambientais negativos sendo compartilhados, quer dizer, o lado negativo sendo compartilhados com a sociedade. Então, a sociedade e o governo pagam o ônus do custo, melhor dizendo, o custo desse modelo econômico que foi instituído. Então, para ter a perspectiva de desenvolvimento sustentável, ele precisa ser o quê? Ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. Alguns colocam politicamente democrático, porque a tomada de decisão, ele precisa ter a representação de todos os stakeholders. Aldemir, o que são stakeholders? Stakeholders vocês podem traduzir como partes interessadas. Então, desde as associações de classe, desde as lideranças políticas, desde os ambientalistas, desde a comunidade científica, das representações governamentais, todos devem fazer parte e ter o mesmo poder de votação pela tomada de decisão. Tá ok? No projeto ali que nós falamos na aula anterior, do Agenda 21, né, que foi publicado no evento da Eco 92, nós vamos ter outras dimensões da sustentabilidade. Percebam aqui, ó, sustentabilidade social, sustentabilidade ecológica, sustentabilidade econômica, espacial, político-institucional, né, que seria muito mais a dimensão da estrutura do Estado, a sustentabilidade cultural. Todos esses vão ter uma base
né, que vai propalar o desenvolvimento sustentável nas suas diferentes esferas. Mas nós podemos resumir todas essas dimensões aqui nessas 3 dimensões. Então, compreendendo o desenvolvimento sustentável nessa tríade, na dimensão social, dimensão ecológica e dimensão econômica, sendo que a dimensão ecológica e econômica servindo como base para a dimensão social. Então, o foco não é econômico, o foco é o desenvolvimento social. Ok? Vamos lá. Vamos entrar agora numa discussão do que é o desenvolvimento sustentável, como ele surgiu. O desenvolvimento sustentável é uma ambivalência e surgiu da polissemia da palavra sustainability, que integra 2 significados. Então, quando se tem a tradução dessa palavra sustainability de inglês, repassado isso para o castelhano, nós vamos ter 2 dimensões, que essas 2 dimensões são as dimensões contraditórias. Então, nós vamos ter a dimensão de sustainability e nós vamos ter sustainability. Né? A primeira dimensão, que é a dimensão de, muitas das vezes entendidas pelo neoliberalismo ambiental, é a dimensão que no português nós vamos compreender como sendo sustentado. Sustainable, em castelhano, nós vamos ter a compreensão de racionalidade ambiental. No português, sendo entendido como sustentado. Então, sustentado e sustentável são a mesma coisa? A primeira dimensão do castelhano, que implica a internalização das condições ecológicas de suporte no processo econômico, ele é sustentado ou sustentável? Vejam, implica na internalização das condições ecológicas de suporte no processo econômico. Então, isso daqui nós vamos compreender como sustentável. Sustentável dentro da dimensão que? De sustentável. Segunda, que a durabilidade, vejam, durabilidade do processo econômico. O foco dele não está centrado nas condições econômicas, nas condições ecológicas. O foco dele é a perpetuidade do modelo econômico. Então, se eu tenho uma preocupação do mercado com a questão ecológica, com a questão ambiental, não é uma preocupação que é uma preocupação que vai além do aspecto econômico. Ele não está preocupado com a perda da biodiversidade, ele não está preocupado com o aquecimento global, ele não está preocupado com a redução da territorialidade das populações indígenas, ele não está preocupado com a escassez de água para as populações se abastecerem, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a escassez do insumo, ou seja, da matéria-prima necessária para a sua produção. Então, diante desse cenário, a sustentabilidade ecológica constitui uma condição da sustentabilidade do processo econômico. Então, essa dimensão é totalmente antagônica. Sustainable. Sendo essa compreensão como sendo atendendo a característica de sustentado. Então, percebam, sustentado, o foco, economia. Sustentável, o foco, é no ecossistema. Então, a primeira dimensão é a sustentabilidade do processo econômico. Então, essa dimensão é uma dimensão que, muitas das vezes, ela é disseminada por quem? Ela era disseminada pelo mercado, era disseminada pelas lideranças, né, governamentais, e ela acaba sendo também muito defendida, muito embasada pelos países de primeiro mundo, que nós vamos mencionar daqui a pouco.
Quando eu tenho uma dimensão hoje entendida, propalada pela Agenda 21, né, de desenvolvimento sustentável, pelo relatório Brundtland, nós vamos ter o aspecto da sustentabilidade, sendo traduzido aqui no Brasil, que está muito mais próximo, né, da termologia que é utilizada de sustentável. Então, é a base do desenvolvimento econômico sendo feito de acordo com as características ecológicas, de acordo com o suporte ecossistêmico, conforme nós falamos anteriormente, oriundo do quê? Oriundo do entendimento de ecodesenvolvimento. Então, cuidado para vocês não confundirem sustentado com sustentável. Então, hoje, o que mais se aproxima da perspectiva de desenvolvimento sustentável é a termologia de sustentável. Sustentável, eu vou ter os custos da produção, o ônus dos impactos ambientais sendo compartilhados por todos, tá? E não somente os benefícios sendo enquadrados no contexto econômico. É essa a dimensão, é esse o entendimento que vocês precisam ter. Então, por isso que nós vamos ter, olha, termos diferentes. O que é crescimento sustentado? Crescimento sustentado, o foco dele vai estar enquadrado aonde? Vai estar enquadrado na economia. Quando eu tenho desenvolvimento sustentado, vejam, aqui, olha, termos diferentes. Nós já vimos em aulas anteriores qual a diferença de crescimento para desenvolvimento. Agora eu acrescentei a diferença de sustentável para sustentado. Então, esse aqui, desenvolvimento sustentado, o foco dele é um foco mais social. Porque ele agrega uma qualidade, mas uma qualidade do processo econômico para as populações. Crescimento sustentável, o foco dele vai ser mais um foco político. Números, indicadores para uma melhor qualidade. E desenvolvimento sustentável, o foco dele vai ser um foco muito mais ecológico, tá? Então, cuidado com os termos, esses que eu estou apresentando para vocês, vocês vão identificar muito isso na literatura. E nos próximos slides nós vamos analisar a representação do discurso. Então, nós vamos fazer a análise do discurso, que todo mundo acaba utilizando essa expressão aqui, ó, de desenvolvimento sustentável, mas no fundo, as suas propostas são propostas que podem ser enquadradas tanto no crescimento sustentável, no desenvolvimento sustentado ou no desenvolvimento sustentável. Tá ok? Então, nesse próximo slide, nós temos uma dificuldade de entendimento das pessoas no que significa desenvolvimento sustentável. Muitos colocam que desenvolvimento sustentável nada mais é do que uma utopia. Outros colocam como sendo uma falácia, né? Como um engano, como um discurso enganoso para se perpetuar o processo econômico. Que aí é uma crítica que nós vimos na aula anterior, que é chamada de neoliberalismo ambiental. Ou seja, uma nova forma do modelo capitalista, que seria uma espécie de capitalismo verde, que nós vimos também já em aulas anteriores. Então, o problema de uma falta de definição é apenas o entendimento das pessoas, a ausência de metas e indicadores para monitorar esse processo de desenvolvimento sustentável entre os países, e acaba originando uma concepção muito diferenciada sobre desenvolvimento sustentável. Então, nós temos aquilo que nós vimos anteriormente, desenvolvimento sustentável, num foco muito mais ecológico, na internalização das condições ecológicas. Então, não é deixar pegar os impactos ambientais, quer dizer, as empresas, o Estado, o mercado não se responsabilizar pelos impactos ambientais. Então, ele joga esse ônus para a sociedade. Então, na perspectiva de desenvolvimento sustentável, ele ser considerado, ele ser internalizado. Crescimento sustentado é um dos piores dele, isso daqui muito mais pelos bancos, pelas agências, né, bancárias, agências de financiamento, eles são muito focados nisso daqui, na manutenção, na sustentabilidade do seu modelo econômico. O desenvolvimento sustentado
né, a uma dimensão muito mais de autogestão comunitária, com valorização do saber tradicional. Então, nós vamos ter isso sendo enquadrado, mas quando tenho sustentado, então eu vou ter um modelo de autogestão, vou ter um modelo de participação da sociedade, mas ainda sendo focado o quê? Focado no crescimento, focado no aspecto econômico. Então, eu vou ter o ecológico, né? Na verdade, eu vou ter o social indo para cima, eu vou ter o econômico vindo para baixo, o ecológico e o social. Eu vou ter essa dimensão naquela tríade. E o político, que é o crescimento sustentável com a geração de empregos, distribuição produtiva, arrecadação municipal, ou seja, fazer com que a cidade, com que a região possa se desenvolver. Quando coloca aqui crescimento, é no aumento, mas num aumento qualitativo, né? Um aumento do número de empregos, um aumento do número de aberturas de empresas, um aumento do número de praças, um aumento de aspectos que vão dimensionar uma melhor qualidade de vida para a população, mas ainda representa um aumento. Então aqui, olha, nós vamos ter o termo de ecodesenvolvimento, que caiu em desuso, as pessoas não entendem mais. O relatório Brundtland, que também é chamado de Informe Comum, né, que divulgou o termo desenvolvimento sustentável, sendo apenas como uma noção. E o evento chamado Eco 92, que divulgou pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável a todo mundo, né? Propiciou diferentes compreensões exatamente pela ausência de metas, de indicadores e de estratégias, fazendo com que o desenvolvimento sustentável, na sua discussão, fosse dividida entre quê? Os países do norte, no caso, os países industrializados, os países de primeiro mundo e os países subdesenvolvidos, também chamados de países emergentes. Vocês vão perceber que como chegar ao desenvolvimento sustentável? Né? Como identificar o problema, como testemunhar o problema e, a partir desse problema, você apontar as soluções. Então, como nós vimos em aulas anteriores, hoje uma discussão está o quê? Hoje a discussão está o modelo de crescimento demográfico como sendo o principal problema ou o problema sendo propriamente da poluição. Então, eu tenho o crescimento demográfico, a principal, como eu posso dizer, principal crise, o principal responsável pelos problemas ambientais, e do outro lado nós vamos ter os países emergentes apontando como a principal causa a distribuição, o compartilhamento, a poluição. Então não é o crescimento demográfico que vai ocasionar a poluição, eles colocam como a poluição, como a escassez de recursos, ocasionando o problema de crescimento demográfico. Então, diante disso, o desenvolvimento sustentável ele tem duas propostas totalmente diferentes. Primeira proposta, perspectiva conservacionista. Isso dos países industrializados, países desenvolvidos. Perspectiva conservacionista significa o quê? Você explorar os recursos naturais. Só que eles já exploraram os recursos naturais em muitos dos seus países. Então, nós vamos ter uma exploração dos recursos naturais, mesmo utilizando de uma tecnologia, mesmo utilizando de uma racionalidade, mas aonde? Dos países ainda que detêm esses recursos naturais, que seriam os países subdesenvolvidos, ou seja, os países da América Central, os países da América do Sul, os países da África e alguns países asiáticos. Nós vamos ter a política de remediar os efeitos contaminantes, isso sendo feito através do uso das tecnologias. E aí nos vem quem detém essas tecnologias? São os países industrializados. São os países, tanto China, Estados Unidos, os países europeus. Então, eles detêm essa tecnologia. Então, eles dizem o seguinte, o desenvolvimento sustentável significa que você deve utilizar de uma tecnologia limpa, você deve adotar práticas de tanto técnicas quanto tecnologias de conservação verde. Então, quando se coloca isso, não, mas nós não temos esse conhecimento, nós não temos essa tecnologia. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que comprar. E comprar de quem?
dos países industrializados, dos países desenvolvidos. Distribuição equitativa das indústrias, não as indústrias antigamente, mas as indústrias ambientais. As indústrias que vão deter o quê? Vão deter padrões de responsabilidade social. Então, ao mesmo tempo que nós vamos ter um processo de comercialização das tecnologias, mas nós vamos ter um processo também de comercialização das certificações. Então, selos ambientais, certificações ambientais. Então, quando eu tenho um modelo um padrão da ISO 14001, que não é um processo barato, toda a sua dinâmica de internalização, você vai ter que se dispor de tempo, de recursos financeiros, de recursos humanos. Então, não é um processo simples, é um processo complexo e que vai exigir ter custos, né, das organizações e dos países. Mas, você quer ser uma empresa ecologicamente correta, economicamente viável, né, e democraticamente justa, socialmente justa, então você precisa adotar esses modelos. Você precisa ter uma certificação ambiental, você precisa adotar uma tecnologia verde, tecnologia limpa. Vocês estão percebendo o discurso? Esse é o discurso que está sendo propalado de desenvolvimento sustentável pelos países industrializados. Então, tecnologia de descontaminação, né? Utilizando práticas, utilizando técnicas, utilizando insumos, né, de descontaminação. Controle demográfico. Então, quando se fala controle demográfico, nós estamos falando na teoria que nós vimos na aula anterior, teoria de Malthus. E também o freio no crescimento econômico dos países desenvolvidos. Eles estão dizendo o seguinte: poxa, nós erramos e nós não queremos que o mesmo erro seja cometido por vocês. Então, vocês não poderão explorar como nós exploramos os recursos naturais. Então, é um freio no processo de desenvolvimento. Isso é muito falado aonde? Isso é muito falado aqui na região amazônica. Que quando eu tenho uma participação das ONGs, eu tenho várias lideranças internacionais dizendo que não pode se utilizar disso, que vai contaminar, que isso tem que ser um processo muito racional, utilizando tecnologias, mas quem detém essas tecnologias, quem detém esses insumos? São eles. Então, esse é o discurso de desenvolvimento sustentável sendo democratizado pelos países industrializados. Nós vamos ter os países do Sul, vejam, mudanças sociais, políticas e institucionais, aproveitamento racional dos recursos naturais, autogestão comunitária e planejamento multissetorial, descentralização das atividades produtivas, não é adotar somente um modelo. Aqui, se nós tivéssemos que utilizar uma palavra, essa palavra seria diversidade. Você está adotando ações diversificadas de desenvolvimento. Então, daqui a pouco nós vamos falar, é como se fosse um mosaico. Cada região se utilizar das suas melhores práticas econômicas. Então, se eu tenho uma região que é muito forte na piscicultura, então ali vamos desenvolver um polo de piscicultura. Se tem uma outra região forte em sapatos, vamos desenvolver um polo de desenvolvimento de sapatos. Se eu tenho outra região de movelaria, um polo moveleiro sendo desenvolvido, um polo de vestuário, um polo de não sei o quê. Então, cada região se utilizando. Então, isso nós estamos falando de diversificação do modelo e não se utilizar apenas um modelo único de industrialização, tá ok? Então, desenvolvimento endógeno, então não é você estar se utilizando de modelos, de padrões de desenvolvimento econômico de outros países, você se utilizar, por isso que que nós falamos anteriormente do processo de autogestão comunitária, então a própria população está se desenvolvendo, está gerenciando as suas práticas, desenvolvendo novas técnicas e novas tecnologias também. Democratização das tecnologias, né, que jamais os países desenvolvidos vão acordar com isso. E nós vamos ter a valorização do saber tradicional. Quando eu coloco valorização do saber tradicional, é o saber o quê? É um saber indígena, é um saber do caboclo, do quilombola, daquelas pessoas que estão verdadeiramente há anos e anos trabalhando com aquele recurso natural. Então, é valorizar isso, é trazer um aspecto, trazer uma dimensão muito mais científica para esse saber tradicional. Algo que já
estava sendo feito pelos países desenvolvidos. Tá? Então, é um processo de desenvolvimento endógeno. Quando eu falo endógeno, é de dentro para fora. Ok? Então, quais os problemas ambientais para o desenvolvimento sustentável na Amazônia? Então, quando se fala aqui na região amazônica, nós fizemos uma abordagem, embora uma abordagem simples, mas hoje os principais problemas ambientais para a região amazônica são esses aqui. Ó. Pecuária bovina extensiva, devido às suas condições ecológicas, veja que é um modelo importado, um modelo importado do sul do país, que vai propiciando o que as pessoas chamam de arco do desmatamento, né? Um processo de queima de florestas, um processo que vem sendo muito criticado pelos países desenvolvidos, pelas ONGs, enfim, muito denunciado, né? As famosas queimadas. Então, um modelo de desenvolvimento totalmente inadequado para a região amazônica, que é a pecuária bovina extensiva, que você, para a criação de gado, precisa de um vasto território, com isso você promove o corte, promove as queimadas. A queimada na região amazônica tem vários problemas na perspectiva biológica, como perda da fertilidade do solo, como emissão de dióxido de carbono, contribuição para o efeito estufa e, subsequentemente, para o aquecimento global. Né? Monocultura da soja, um outro modelo totalmente inadequado para a região amazônica. Monocultura da soja que vai trazer, como o próprio nome está dizendo, uma única cultura, a cultura do plantio. A mesma coisa como a pecuária bovina precisa de uma vasta área, de uma quantidade imensa de hectares para essa produção. O Brasil, seu principal modelo de exportação é o agrobusiness, então a soja lidera esse campo. Então, muitas das pessoas acabam vendo a região amazônica como um grande reservatório para a plantação de soja, para a expansão desse modelo agrícola. E aí nos vem uma preocupação, que é um modelo que não é um modelo adequado para a região amazônica. Né? Um modelo adequado por quê? Porque nós poderíamos estar explorando, é um modelo que não vai gerar muitos empregos, é um modelo que nós vamos ter as principais fábricas e indústrias não sendo aqui do Brasil, sendo principalmente americanas. Então, nós vamos ter um modelo de industrialização do primeiro setor, ou seja, agrícola, sendo explorado por empresas que não são aqui do Brasil, né? E acabando não compartilhando os seus benefícios e direcionando o ônus. O ônus para as futuras gerações que não vão ter mais o proveito da utilização dessa imensa floresta, né? Dessa biodiversidade ou dessas riquezas. Exploração predatória da madeira, né? Então aí você tem o uso intensivo, o corte dessas grandes espécimes aqui da região amazônica, seu beneficiamento sendo feito em outras localidades, inclusive em São Paulo. Então se tem a comercialização bruta. Quando se tem a comercialização bruta em tora das madeiras, nós não temos agregação de valor. Então, nós não temos um polo de movelaria, nós não temos um beneficiamento aqui na nossa região. Então, nós vamos ter novamente os nossos recursos sendo expropriados e sendo comercializados por uma quantia bem pequena. O problema da grilagem é um problema recorrente, garimpagem, narcotráfico e guerrilha. Isso, em se tratando da região amazônica, ser uma região... Nós não estamos falando somente a região amazônica brasileira, nós estamos falando da região amazônica na dimensão continental. Problema da grilagem, da biopirataria, caça e pesca predatória e grandes obras na Amazônia. E quando se fala em grandes obras na Amazônia, nós estamos falando em projetos de engenharia que geraram grande impacto ambiental, como a usina hidrelétrica de Balbina, projeto Jari, né, projeto de celulose, projeto da Serra do Navio, de grandes empresas internacionais que vieram para a região amazônica e acabaram deixando o ônus, uma externalidade ambiental muito grave, tanto no seu contexto ecológico quanto no seu contexto social, né, como exploração da mão de obra, como
problemas de prostituição, de trabalho infantil, não beneficiamento, não geração, no caso dos benefícios sociais, como pagamento, 13º, férias e tudo, exploração mesmo do trabalho. Muito recorrente, tanto por essas outras atividades, também quanto pelas essas grandes empresas que vieram aqui. Então, quando se fala em usina hidrelétrica de Balbina, nossa, quais foram as externalidades ambientais? Né? A perda da biodiversidade, populações indígenas, então vários outros problemas que atrelaram. Então, as pessoas acabam representando, não vou discutir aqui esses dados, mas são chamados de as 7 pragas, né? As principais pragas da região amazônica. Então, colocam 7, colocam 10, colocam 15 pragas, né? Mas essas daqui são as principais pragas da região amazônica, que acabam promovendo. Então, é inadmissível que o Brasil inteiro tendo, em se tratando de Amazônia Legal, sendo representada por mais de 62% do território nacional, contendo apenas 2 metrópoles, a Grande Belém e a região metropolitana de Manaus. É inadmissível o governo nacional estando de costas para uma região riquíssima na sua biodiversidade e sociodiversidade também. Então, esses são retratados como os principais problemas na região amazônica. E quais seriam as soluções socioambientais? Então, hoje, se utilizando no modelo de ecodesenvolvimento, se utilizando no modelo de utilização das características ecológicas da Amazônia para o desenvolvimento econômico, nós vamos ter o ecoturismo, piscicultura, polo gomífero, sistemas agroflorestais, SAFs, né? Como alguns, mineração sustentável, o que mais que nós vamos ter? Vamos ter biotecnologia, como outro modelo. Nós vamos ter a proposta de um polo de movelaria. Deixa eu apagar aqui. Polo naval. A grande ideia era a região amazônica ser representada por um grande mosaico. Cada município trabalhar aquilo que tem de melhor. Então, quando eu tenho região do Rio Preto da Eva, quando eu tenho Presidente Figueiredo, a questão do ecoturismo, a questão da mineração, que é muito forte. Então, cada região se utilizar daquilo que a natureza, que os recursos naturais têm de melhor. Então, se eu tenho uma região que é uma região rica em recursos, na sua ictiofauna, em recursos pesqueiros, então vamos ensejar um polo de piscicultura na região. Se eu tenho uma região rica na sua diversidade étnica, vamos desenvolver então um polo cultural, né? Se utilizando o quê? Se utilizando dos recursos do saber tradicional, se utilizando do ecoturismo, do etnoturismo. Se eu tenho uma região forte no seu contexto de princípios ativos, vamos desenvolver o polo de biotecnologia. Então, eu quero que vocês entendam que as soluções de desenvolvimento sustentável aqui para a região amazônica não pode ser baseada em uma única cultura, não pode ter mono. Ela tem que ser diversa, ela tem que ser hétero. Então, a heterodiversidade sendo enquadrada tanto no seu contexto social, no seu contexto econômico e também no seu contexto ecológico. Essa é a grande dica que eu dou para vocês. Tá? Então, os principais modelos de desenvolvimento sustentável na Amazônia, eles devem ser o quê? Eles devem ser diversificados e eles devem ser compartilhados. Então, revisão do conteúdo da aula de hoje. Então, nós vimos a integração das soluções ambientais. E aqui é aquele quadro que nós vimos da responsabilidade ser tanto do mercado, tanto do Estado, tanto das empresas
quanto da sociedade. Nós vimos também a discussão do termo de desenvolvimento sustentável, né, se utilizando de duas propostas. A primeira proposta, que é a proposta puramente econômica, né? A proposta econômica que vai trazer o neoliberalismo ambiental. E a segunda proposta, que é a proposta ecológica, que vai trazer a dimensão da racionalidade. Então, o uso racional dos recursos ambientais. Então, neoliberalismo ambiental e racionalidade ambiental. Parecem a mesma coisa, mas são totalmente diferentes. Nós vimos também as duas correntes estratégicas de desenvolvimento sustentável. Nós vimos a corrente dos países desenvolvidos. E nós vimos a corrente dos países emergentes. Então, um é focado o quê? Um é focado na tecnologia, mais crescimento demográfico, né? Controle do crescimento demográfico. E o outro é focado no quê? O outro é focado na autogestão. Mais diversidade. Nós vimos os principais problemas ambientais na Amazônia. Quando se fala dos principais problemas ambientais, nós falamos das pragas da região amazônica, narcotráfico, monocultura da soja, modelos únicos de desenvolvimento que não necessariamente trouxeram o desenvolvimento para a região. Então, é uma região economicamente muito rica, mas em termos de sua distribuição, em termos de poluição, em termos de crescimento desordenado nas cidades, você não verifica esse crescimento econômico. Você verifica o crescimento econômico sendo polarizado nas grandes indústrias, mas a população toda tem problemas graves, inclusive de escassez de água. Então, bairros, periferias, se você frequentar ali pelas periferias da cidade de Manaus, você vai identificar problemas severos, né, tanto no seu contexto social, econômico e também ecológico. E nós vimos também nós apresentamos algumas dessas principais soluções, que essas soluções elas devem ser diversificadas. Elas devem ser adaptadas. Adaptadas a quê? Adaptadas ao ecossistema de cada localidade. Então, não é a importação de um modelo de desenvolvimento, mas é a criação de um modelo de desenvolvimento a partir das suas condições ecológicas. Ok? Recomendo a vocês assistir esse vídeo, Em Nome do Progresso. Está disponibilizado aí no YouTube, aqui está o endereço, para vocês ampliarem mais a discussão. E esse vídeo ele vai tratar o quê? Ele vai tratar de um problema que é a monocultura da soja, representado por uma das pragas da região amazônica. Ok? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Valeu!